Bom, o Pix foi uma grande revolução aí para o sistema bancário brasileiro, né? Nos últimos um ano que ele está em atividade, praticamente a maior parte, né, da nossa população bancarizada gostou muito da novidade e já está utilizando. Também não é para menos, né? Os bancos estavam até o ano passado aí, a gente nem se lembra desse período longínquo, cobrando valores altíssimos para a gente fazer transferência em TED e DOC, que demorava mais de 3, 4 horas para compensar no TED e um dia útil para ser compensado no DOC. Então, era um período realmente ruim, dificultava ali para quem prestava serviço no dia a dia, não dava para receber num TED, porque o cara poderia fazer uma transferência falsa, alguma coisa, e você não conseguia checar se esse recebimento tinha caído. A gente teve essa grande revolução que realmente tornou o sistema bancário brasileiro ultra evoluído, um dos melhores do mundo hoje, para a gente falar bem a verdade, né? Já era um dos melhores com aquela tecnologia anterior e com essa agora a gente está na vanguarda aí do planeta, né? Do planeta Terra aí, pelo menos os marcianos a gente não sabe ainda, quando o assunto é sistema bancário, digitalização do sistema. Foi muito bom por um lado, só que a gente teve um grande prejuízo de outro lado. Se as transações são instantâneas e se os processos pelos quais essas transferências são feitas não são tão arbitrados ali, a gente começou a ter um grande número de sequestros relâmpagos no Brasil. O aumento foi realmente relevante ao nível que a gente começou a ter que pensar em algumas soluções para que isso não acontecesse dessa forma. O maior problema, a maior crítica que eu tenho às mudanças que foram feitas aqui, não são nem as mudanças em si, que eu acho que elas foram bem razoáveis entendendo isso. O que eu queria saber, é uma opinião pessoal minha, talvez por não compreender a intensidade da dificuldade de ter uma segurança pública de qualidade no país, é o seguinte: se eu tenho o nome de um criminoso, a localização geográfica onde esse criminoso estava, o CPF desse criminoso, teoricamente, para receber um Pix eu preciso de todos esses dados da pessoa. O banco não consegue fornecer esses dados para a polícia, ou a polícia não está conseguindo prender esses criminosos ainda que munido desses dados. Dos dois jeitos eu acho extremamente preocupante a situação da segurança no Brasil, porque não é o Pix que é um problema, né? Aparentemente a segurança do nosso país é tão vulnerável que nem tendo os dados desses usuários a gente não está conseguindo prender. E aí alguns de vocês podem me dizer, sim, Raul, mas a pessoa pode estar criando o Pix com dados falsos. Olha, se a pessoa está conseguindo utilizar algum aplicativo, nome de alguém, CPF de alguém, criar contas falsas, é porque o processo, então, de liberação de uma conta por meio do Pix, ele não está satisfatório. E aí faria mais sentido a gente aumentar o nível de segurança na utilização do Pix, pedindo uma foto do usuário, né, pelo celular ali mesmo, ele já está com o celular na mão, uma foto da documentação dessa pessoa, do que criando um sistema para a gente ter que parar a transferência de madrugada de valores mais altos por conta de bandido, né? Acho que isso não é cerceando a liberdade da população que a gente vai conseguir isso. Então, seria a mesma coisa que a gente prender, então, as pessoas inocentes em um presídio, colocar segurança, e não as pessoas que são horríveis para a sociedade estarem ali dentro, né? A gente está tirando aqui a liberdade do indivíduo para poder ter mais segurança. Não sei se esse é o caminho, pelo menos não é o que eu gostaria que o Brasil estivesse adotando, tá? Eu entendo a necessidade de fazer, repito, entendi a necessidade de ser feito isso, mas eu acho que a gente precisa de alguma outra solução que aumente a segurança pública no Brasil, né? Acho que um país que está tendo sequestro relâmpago, o problema não é o Pix, o problema é o sequestro relâmpago. Então assim, mudaram algumas regras e vão mudar novas regras no dia 16/11 e eu vou falar para você prestar bastante atenção, porque isso pode impactar tanto na sua vida como pessoa física, quanto como pessoa jurídica se você tem uma empresa. Então o limite para as transações, esse já está em vigor, o limite das transações ficou limitado em R$1.000, tanto para Pix, quanto para TED, quanto para DOC, quanto para transferências internas, boleto e cartão de débito. Se você tiver qualquer problema ali com a pessoa física durante a madrugada, entre o período das 20 horas da noite até as 6 da manhã, você não vai conseguir mais fazer essa transferência. Se você precisar fazer essa transferência, você não vai conseguir de forma alguma, tá? Até para cartão de débito. Então, para tudo foi limitado esse valor, o que é muito ruim. E aí, a grande vantagem aqui é que os caras pensaram que isso poderia inviabilizar, né, algumas coisas, como balada, sei que lá, que tem um recebimento, e tem gente que gasta assim muito mais do que isso numa noite, tá? Então eles colocaram ali que para empresas ela pode cobrar. Então as pessoas físicas e MEIs não, mas as empresas conseguem executar essa transferência. Ponto aí para a medida. A regra vale para transações de pessoas físicas, então, e os microempreendedores individuais, que é MEI, né? Segundo, a regra aqui que é importante para você. O cliente ele pode alterar os limites máximos de transação. O pedido passa a valer entre 24 e 48 horas após a solicitação. Então ele não vai executar o aumento de limite na hora. Por quê? Porque se você quisesse aumentar esse limite ali na hora, né, você pode estar num sequestro ali e acabar aumentando esse limite porque está sendo pressionado pelo bandido. Então eles pensaram nisso. Então se você quiser, se você usa esse tipo de transação, você precisa aumentar o limite agora, tá? Senão você não vai conseguir. E o pedido de redução desse limite passa a valer de forma imediata. Então o banco tem para aumentar o limite de 24 a 48 horas, só que
É importante lembrar, no máximo 48 horas, e para você diminuir o limite a hora que você quiser. Então, se você antes tinha medo desse tipo de coisa, você pode usar o Pix ali e colocar para transações de valores menores, R$100, R$200, que você passa a estar protegido. Muita gente, meus avós ali, algumas pessoas mais antigas, estavam com medo de usar o Pix. Então aí fica aí uma boa notícia para você. O Pix não é pior do que nenhum outro sistema, ele não é mais perigoso do que nenhum outro sistema, né, tá? Agora ele atende as mesmas regras, inclusive do TED e do DOC. Espero que você use o Pix, venha para o século XXI, venha para a luz aqui, né, para a gente poder estar aí, tá? Você que é sardinha já deveria estar usando o Pix, não tem valor, tal, tudo mais. Não recebi nada para falar isso, é porque realmente o serviço é interessante e deu mais liberdade para o usuário. É importante a gente incentivar isso. Tem muito comércio que só está conseguindo operar agora por causa do Pix. O cara vai na floricultura ali, alguma coisa, né? O cara que trabalha com jardinagem, limpeza de piscina, o cara tá amando o Pix, foi uma grande transformação para o brasileiro de modo geral. Até para lugares que não passava cartão também começaram a poder passar, é bom para todo mundo, tá? Se você adequar logo ao Pix, o comércio evolui e agradece. Terceiro, o cliente pode estabelecer limites agora para o período diurno e para o período noturno também. Então você pode estabelecer o limite que você quiser, tá no seu controle, mais controle para o usuário, ponto positivo. Quarto, você pode também cadastrar contas seguras sem limites transacionais. Por quê? Os bancos aproveitaram desses limites aí para impedir você de tirar dinheiro de um banco para o outro. Então agora você pode também cadastrar contas seguras para você transferir o valor que você quiser. Eu, por exemplo, cheguei a sofrer bastante com isso, porque eu não podia transferir dinheiro para mim de uma conta de um banco meu para outro banco meu, porque estava com limite transacional de uma conta para mim mesmo. Não faz sentido nenhum, né? Os bancos fizeram isso para amarrar o seu dinheiro e agora você pode tirar essas amarras. Então fica a dica aqui para você. Se você quer liberar, aumentar seu limite ali para você transferir de um banco para o outro, cara, você pode agora, tá? Lembre-se disso. Boa notícia que pode tirar seu dinheiro inteiro de um banco se você quiser, você pode tirar sem limite transacional ali. E é você para você mesmo, então você não teria risco. Outra coisa são as mudanças que passam a valer a partir do dia 16 de novembro de 2021. Muita atenção aqui. Primeiro, os bancos agora podem fazer bloqueio cautelar dos recebimentos de Pix por até 72 horas em caso de suspeita de fraude. Essa daqui já é uma regra que eu achei péssima a partir do dia 16/11. Por quê? A gente sabe que o Pix está impactando severamente na receita dos bancos. Eles devem começar a fazer esse tipo de bloqueio com frequência. Se você já tomou um bloqueio desse, eu já cheguei a tomar por 1 hora, 2 horas, depois recusa e devolve o dinheiro, comenta aqui para mim. E muitas vezes para transações idôneas, que você está transferindo para uma empresa, alguma coisa, eles estão utilizando essa norma aqui. Então essa norma achei péssima. O banco vai limitar isso aqui por recebimento em caso de suspeita de fraude. O que é uma suspeita de fraude? Eu acho que devia ficar mais claro em que ocasiões que os bancos podem bloquear isso aqui. Porque muitas vezes é uma transação normal, de uma coisa normal, o banco vai bloquear para você ser obrigado a fazer uma TED ou um DOC. Então ele pode bloquear recebimentos por Pix. Foi bem claro o que ele pode fazer. Foi por Pix. Eles escreveram claramente na norma. Acho que isso aqui já são os bancos querendo interromper o sucesso que o Pix está tendo aí. Não gostei dessa medida de forma alguma. Segundo, os bancos devem fazer notificação de contas com suspeitas de fraude. Perfeito isso aqui. Ótima medida. Vai prender lá os caras que são bandidões. Terceiro, os bancos devem criar mecanismos para prevenção de fraude. Concordo. Pedir nome da pessoa, pedir CPF, pedir dados, foto, né? Isso aqui maravilhoso. Quarto, né? Os bancos devem proteger os dados dos clientes. Aqui já era por padrão. E 5, ampliação da responsabilização dos bancos em caso de fraudes. Achei também ótimo. Então, aqui a única coisa que me preocupou, e assim, realmente me preocupa porque eu conheço os bancões brasileiros. Eu sou sócio desses bancões aqui. Esse negócio deles poderem fazer bloqueio cautelar sem especificar o porquê que está fazendo bloqueio, não vai ser bom para o Pix. Vocês podem reparar que a partir do dia 16/11 nós vamos começar a ter uma reclamação gigantesca no Pix. Pode ter certeza, essa medida aqui os bancos vão usar para se proteger, isso aqui vai ter que ser revogado de alguma maneira ou vai ter que ser descrito o porquê, em que ocasiões, motivo que, porquê, circunstância, ele tem que ter uma burocracia para ele poder fazer isso aqui, porque senão ele vai bloquear simplesmente para forçar o TED em valores mais altos, para clientes específicos, são mais estratégicos, eles vão começar a mexer nisso aqui para o cara parar de usar o Pix. Pode ter certeza, eu aposto, tá? Espero estar acusando os bancos em falso, espero estar, mas acredito que não estarei errado.